Fabrício Corsaletti, prazer recebê-lo aqui no nosso programa Café com Repertório, seja muito bem-vindo, uma alegria tê-lo, um escritor, um homem de Santo Anastácio, que veio fazer letras na Universidade de São Paulo, mais de 20 livros publicados, premiado, lido, escreveu para jornal, livros. Bem-vindo, Fabrício, uma alegria tê-lo aqui. Obrigado, Jair. Obrigado pelo convite. Como é que é essa trajetória? Santo Anastácio, a escolha por letras, depois viver de literatura, digamos assim, ou viver da escrita. Como é que é essa trajetória? Olha, eu comecei a ler, para valer, assim, com 15 anos. Poesia brasileira. Eu caiu na minha mão por vários motivos e foi um negócio muito forte para mim, assim, que realmente, ali eu já falei, não, é isso que eu quero fazer. E sou de uma família de classe média, os pais são dentistas, então tinha aquela ideia de, não passava na cabeça não fazer faculdade, né? Porque a ideia era fazer medicina, direito, engenharia e tal. Então eu fiz uma adaptação, assim, falei, eu vou fazer letras, eu jeito de ficar próximo da literatura. Mas eu não fui fazer letras pensando em virar professor, seguir carreira acadêmica, nada disso. Estava bem claro para mim desde o começo. Eu fui para fazer uma faculdade, não sabia muito bem como eu ia me virar depois financeiramente e para continuar estudando literatura, escrevendo. Então eu já escrevia desde os 15 anos. Então, no ano que eu terminei a faculdade, eu lancei meu primeiro livro de poesia, chamado Movediço, em 2001. E aí, bom, de lá para cá, eu vivi sempre nesse mundo das letras, para pagar as contas. Mas assim, fui professor em colégio, agora dou aula num curso de pós-graduação, dou aula particular, trabalhei em editora há muitos anos. Você também faz tradução, né, Fabrício? Eu faço tradução de poesia de língua espanhola. Tá. É uma coisa que não dá dinheiro. Faço por amor à arte mesmo. Então, eu trabalhei como revisor, freelancer, trabalhei em editora com horário fixo também, trabalhei um pouquinho como jornalista, dei aula em vários casas de cultura. Esses cursos livres, né? Sim, cursos sobre livres, literatura. Muito sobre crônica e conto. Sempre dei aula de conto e crônica. Alguns cursos de poesia, mas é algo que eu não faço muito. E fui escrevendo, né? Meu objetivo é escrever, assim, né? O que eu quero dizer na minha vida é isso, e tenho feito até agora. Então, todas essas outras coisas que têm a ver com escrita, têm a ver com leitura, eu faço para pagar as contas. Faço com muito prazer, mas nem sempre, né? Mas faço em geral com muito prazer, mas não é o eixo assim, da minha trajetória. Né? Você escreveu para a Folha de São Paulo há muito tempo, né, Fabrício? Eu tinha uma coluna numa revista que chamava Revista São Paulo. Que vinha aos domingos, né? Domingos, no jornal. Eu escrevia quinzenalmente, né? Domingo sim, domingo não. Crônicas. Eu fui chamado para escrever crônica quando eu tinha publicado um livro de poesia, o Otávio Frias, que era o dono, né, da Folha. Ele me procurou e falou, gosto do seu texto, tal, tem uma coisa de oralidade, você não quer ter uma coluna aqui? E eu falei, posso fazer um teste. Se eu puder publicar poemas de vez em quando não der vontade de escrever prosa, tal, eu topo. Aí fiquei um mês testando em casa, porque eu sou leitor de crônica desde quando eu comecei a ler para valer, com 15 anos. Eu lembro da primeira crônica que eu li do Rubem Braga, na Biblioteca Municipal de Santo Anastácio. Então eu me sentia com bastante intimidade com o universo da crônica, mas eu não sabia se eu ia conseguir manter uma coluna. E no fim fiquei 9 anos lá. Foi Todo domingo? Não, era domingo sim, domingo não. Quinzenal, então era coluna. E um pouco, essas crônicas foram reunidas em livro, né? Eu publiquei, dessa experiência, dessa coluna, eu tirei 4 livros. 2 de crônica, de prosa mesmo, e 2 de poesia, que eram uns poemas que tinham uma temática de crônica, uma coisa da cidade, tudo muito coloquial e tal, que eu publicava ali. Uma coluna que chamava Quadras Paulistanas, quadras sobre a cidade, e umas baladas que eu também fazia sobre assuntos muito cotidianos e tal, e acabei reunindo, foram 2 livros de poesia e 2 de crônica que eu
tirei dessa coluna. Claro, não publiquei tudo no livro, né? Uma seleção. E já são, então, hoje 21 livros, é isso? Por aí, 20, 21, 22, não sei. Tem uns livrinhos pequenos, assim, que eu... Mas é, enfim, uma produção grande, né? Razoável. Significativa. Fabrício, a literatura brasileira, como é que a gente coloca a literatura brasileira, quer dizer, frente às grandes literaturas mundiais, francesa, russa, norte-americana, inglesa, em que, sem, né, essa é melhor, essa é pior, mas enfim, como é que... o que a gente tem de interessante, as especificidades que você entende na literatura brasileira, e aí, num primeiro momento, aberto, quer dizer, a prosa e a poesia, e a prosa, conto, romance, crônicas, depois a gente vai dar um destaque para as crônicas, que é um pouco o eixo central da nossa conversa, mas, enfim, como é que você vê a literatura brasileira? Assim? Olha, pelo pouco que eu conheço, eu leio bastante, mas, enfim, é um negócio infinito, né, da literatura. Eu acho que a literatura brasileira, em poesia, não perde para nenhuma literatura. Acho que a poesia brasileira é uma coisa realmente extraordinária. Os grandes conjuntos de grandes poetas do mundo. O Antônio Cândido falava que na primeira metade do século XX não perdi em nada para a poesia inglesa, nem americana, nem francesa. Então a gente tem assim, grandes poetas mesmo, assim, uma quantidade que eu não sei se tem em outras literaturas, eu não conheço o suficiente. Mas se você pensar na primeira metade do século XX, Oswald de Andrade, Bandeira, Drummond, Cecília Meirelles, Vinícius, Jorge Lima, Murilo Mendes, João Cabral. Raquel de Queiroz. Não na poesia. Né? Ah, sim, você dá desculpa, o recorte mais da poesia. Tá. É uma coisa impressionante a quantidade de grandes poetas na primeira metade. Sim. Na segunda metade também, né? Tem muita gente boa. Pensar, sei lá, o Ari Salomão, o Paulo Leminski, os Concretos, Antônio Cícero. O Antônio Cícero. Pensar na poesia de hoje, é muito forte a poesia brasileira hoje. Principalmente as mulheres, a Ana Martins Marques, a Angélica Freitas, Bruna Beber, Marília Garcia. Tem um monte de gente, as meninas do Islã. É uma coisa muito rica a poesia brasileira. A prosa acho que também é assim. Também é rica, mas talvez seja um pouco menos que a poesia. Essa é a minha impressão. Tem gigantes, né? Machado, Guimarães, Clarice. Aí tem a segunda metade, tem, sei lá, Lígia Fagundes Telles, Ebi Fonseca. Eu gosto muito, mas eu leio muita prosa, por exemplo, russa do século XIX. Você falou nos russos. Se pensar nos russos, eles são, também pelo pouco que eu estudei, você vai do Pushkin ao Chekhov, gênio atrás de gênio, passando a tocha olímpica. E no Brasil não é assim, né? Tem um milagre no século XIX que é o Machado de Assis. Claro. Mas ele vem quase do nada. É um improvável, né? Muito improvável. Muito improvável. E ele ali, ele bate de idade quase, ele é um pouco anterior, né? Com o Chekhov. Inclusive, os contos são comparáveis e tal. E é isso, o Chekhov ele vem antes do Chekhov, imediatamente antes do Chekhov, tem Tolstói, Dostoiévski, Turgenev, Leskov, né? É uma coisa assustadora. Assim. É uma literatura impressionante, a literatura russa, né? De alto nível, né? De alto nível. Então, no século XIX no Brasil, na prosa, por exemplo, eu não acho que seja tudo isso, né? Tirando Machado, Manuel Antônio de Almeida. Mas a literatura brasileira, até onde eu consigo averiguar, é uma coisa que realmente é relevante no mundo. Mas tem o problema da língua, né? Sim. Ninguém lê literatura escrita em português. Em português, exatamente. Tem esse problema. Até o Fernando Pessoa, né, em português, eu acho surpreendente que ele não seja mais falado por outros poetas de língua inglesa, de língua francesa. Então ele também tem uma... Na lusofonia, né? Ele está um pouco circunscrito a isso, né? Sim. Claro. E é um poeta, né, extraordinário, totalmente inusitado, né, o que ele fez. E a crônica, Fabrício? Quer dizer, a gente vamos isolar de todas as modalidades e os gêneros, vamos pegar essa coisa que ficou muito brasileira, que se abrasileirou demais, de uma certa maneira é um pouco a nossa tradução, a nossa cara, que é a crônica, né? Enfim, o que é a crônica, em primeiro lugar? Olha, a crônica brasileira ela é um pouco como futebol, assim, né? Como a música brasileira.
virou muito um símbolo da identidade nacional, então, se adaptou de maneira muito própria à cultura brasileira. Porque a crônica não nasce no Brasil, ela nasce na França. Na França, folhetim, né? isso. O folhetim, que é uma coluna do jornal de variedades, que, se eu não me engano, é de 1899, o uso da palavra folhetim. Então, o folhetim atravessa todo o século XIX, depois, nos anos 30 do século XIX, ele vira um folhetim de romance seriado, né, que é o romance de folhetim. Sim. Que hoje vai dar origem na novela da Globo, na série da Netflix, esse tipo de coisa. Essa narrativa seriada, isso é dos anos 30, mais ou menos. Mais ou menos não, é dos anos 30. E tudo isso é francês, mas logo vem para o Brasil e vai se adaptando. A palavra crônica já aparece nos anos 30 no Brasil, como essa coluna de variedades, depois ela some um pouco, a palavra folhetim ganha maior relevância e, assim, se convencionou dar o nascimento da crônica brasileira em 1852, uma coluna do Francisco Otaviano, que é um jurista, poeta, carioca. E logo depois o José de Alencar já tem uma coluna, um folhetim. Depois o Machado de Assis, que escreveu durante quase toda a vida dele. Exatamente. Crônica, e é o grande cronista do século XIX. Mas o que vai acontecer é justamente que o Machado de Assis é o grande responsável por isso. O comentário do cronista, ali, do folhetinista, depois eles começam a ser chamados de cronistas. O comentário se sobrepõe à notícia. A crônica vai ganhando autonomia em relação ao noticiário. Então, se o assunto era, sei lá, um problema político da semana, interessa menos a notícia do que a argumentação muito pessoal, o ponto de vista pessoal, no caso do Machado de Assis, sobre o assunto. Bom, e isso, assim, resumindo, nos anos 30, isso se potencializa na mão do Rubem Braga e de outros cronistas, mas o Rubem Braga é meio o exemplo desse, ele é o paradigma desse cronista que fala do que quiser. O jornal está falando da guerra na Ucrânia, para usar um fato de hoje, assim, está falando da guerra na Ucrânia e o Rubem Braga está falando do passarinho, está falando do sonho que ele teve com a namorada, ou dos amigos na praia, né, uma crônica famosa dele. Não que o cronista nunca mais vai fazer nenhum comentário sobre questões relevantes do cotidiano. Ele faz, mas ele também tem liberdade para escrever sobre o que ele quiser. Questões pessoais, que, claro, na mão de um bom cronista deixam de ser pessoais e se tornam interessantes para os leitores. Né? Falar, eu também tenho eu também gosto de passarinho, eu também já tive uma namorada, eu também... Né? Agora, a gente teve, quer dizer, de novo, fazendo um recorte aqui para o Brasil, teve e tem até hoje, na verdade, né, Fabrício, corrija-me se eu estiver enganado, uma profusão de cronistas muito presentes, inclusive, eu vou até tirar as redes sociais e outros caminhos da comunicação, mas pensando num jornalismo mais tradicional, ou seja, jornais e revistas, uma profusão de cronistas ainda hoje presente, né? Ivan Ângelo, Lia Luft, Inácio Loyola Brandão, Rui Castro, Antônio Prata, Valcir Carrasco, enfim, tantos e tantos jornais, nas revistas, ainda hoje uma presença muito grande. Quer dizer, foi um gênero, de uma certa maneira, que acabou ganhando o gosto do leitor brasileiro de jornais e revistas, né? E ainda hoje se faz muito presente, né? Sim, sem dúvida. Eu tenho a impressão, nunca parei para estudar isso a fundo, mas que a crônica, principalmente ali nos anos 50, 60, 70... Do século XX. Do século XX. Tá. A crônica, ela supriu, num certo sentido, a necessidade de literatura das pessoas. As pessoas liam o jornal, mas tinha alta literatura no jornal. Sim. Né? Você tinha o Drummond escrevendo, o Paulo Mendes Campos, a Raquel de Queiroz, Clarice Lispector, Hélio Pellegrino, Otto Lara Rezende, Sabino, todos esses caras incríveis, né, escrevendo isso que é interessante. Manuel Bandeira, né? Manuel Bandeira. Eles eram grandes escritores que, quando iam para o jornal, continuavam fazendo literatura. Claro. Né?
Não é que eles, quando iam para o jornal, faziam só jornalismo. Eu acho que tem isso. Tem muita gente no Brasil que foi alfabetizada, lendo aquela coleção, por exemplo, Para Gostar de Ler. Da editora Ática, né, que marcou, aquilo foi fundamental para formar leitores, né? Formar leitores, e que estavam acostumados a ler. E que ela começa com crônicas, essa coleção, né? Sim. Ela começa fazendo uma reunião dos cronistas para os estudantes. Eu li Rubem Braga pela primeira vez no Para Gostar de Ler. Então, a minha impressão é que, assim como a música popular brasileira está cheia de poetas de altíssimo nível, né? Chico, Caetano, Vinícius, enfim, e as pessoas se acostumaram com essa qualidade de letras cheias de poesia, né? Que são uma forma de poesia, as pessoas também liam literatura nos jornais. Sim. Mesmo porque tem essa coisa que o Brasil não lê livros, é verdade, é ruim que seja assim, mas teve muito disso. Então, hoje, por exemplo, nos cursos que eu dou, muita gente chega lá e fala: eu sou leitor da Tati Bernardi, eu sou leitor do Antônio Prata. Comecei a gostar de literatura lendo Luciano Veríssimo. Claro. E aí a pessoa vai ler um livro do Luciano Veríssimo, vai ler um romance do Luciano Veríssimo, quando vê está lendo O Grande Sertão Veredas. Claro. Então, eu acho que a crônica tem muito essa função de educacional mesmo no Brasil, sabe? De apresentar a literatura, né? Agora, Fabrício, esse olhar para o cotidiano, esse olhar para a coisa mais, digamos, trivial, né? Porque a crônica tem essa coisa de uma certa cotidianeidade, né? Quer dizer, eu estou aqui olhando um fato, um fenômeno, que de alguma maneira eu consigo colocar uma pessoalidade nele, mas também reconhecer uma instância que não se esgota só na minha pessoalidade. Quer dizer, tem essa coisa, uma pergunta para você, o Brasil é muito uma cultura de rua, na verdade, né? A gente é uma cultura de rua e uma cultura marcada por um alto grau de informalidade, eu acho que são características um pouco da vida social brasileira. Então, dessa coisa, desse olhar de uma cotidianeidade e, ao mesmo tempo, de uma informalidade, que eu acho que são duas marcas muito presentes na vida social brasileira. A gente acontece muito das portas dos lugares para fora, uma cultura de rua muito forte, né? Quer dizer, você entende que a crônica tem alguma relação com essa força do cotidiano e com essa coisa da informalidade? Sim. Bom, você me perguntou antes o que é crônica. O que é crônica, né? A crônica, o Antônio Cândido tem um texto famoso que chama A Vida, o Resto do Chão, em que ele dá uma espécie de fórmula, ele chega quase numa fórmula da crônica, que seria um fato cotidiano, com um pouco de lirismo e um pouco de humor. Tá. Então, muitos poetas escreveram crônica no Brasil, né? Sim. Vinícius, Drummond, Cecília Meirelles, tal. Bandeira. E o Mário, Oswald. Né? Então, foi quase que natural que a crônica ficasse um texto poético no jornal. Já que podia tudo, o Ben Braga meio que liberou para fazer tudo, então podia fazer poesia no jornal. Então, tem poemas, falhos, mas tem crônicas do Paulo Mendes Campos, por exemplo, que são verdadeiros poemas em prosa. E que Humberto Werneck depois, inclusive, inclui numa antologia que ele fez dos melhores poemas do Paulo Mendes Campos. Então tem crônicas lá no meio. É uma coisa significativa, né, do que é a crônica no Brasil, o grau de sofisticação que se pode chegar. Mas nem todo cronista é poeta. Agora, o que é raro é não ter essa coisa do fato cotidiano. Tá. Geralmente tem humor, quase todos os cronistas são, em alguma medida, engraçados, né, tem algum tipo de humor. Mas humor, eu sei que isso é um tema que você gosta muito, desculpa interrompê-lo, Fabrício, mas eu sei que é um tema que você gosta. O humor sempre é uma palavra pantanosa, né? Sim. Não é um humor de um stand-up comedy que a gente está falando, quer dizer, é a colocação de uma certa leveza, na verdade, né? Uma coisa que desfila ali no texto para dar uma espécie de uma flexibilidade para aquilo que eu estou vendo, né? Como se olha, não leve isso tão a sério, porque também tem aqui um espaço que a gente pode andar ali. É muita ironia, né? Muita ironia. O humor do Rubem Braga, por exemplo, é um humor muito leve, assim, é uma auto-ironia o tempo inteiro e tal. Mas se você pega o Nelson Rodrigues, aí é sarcasmo puro, né? O pessoal do Pasquim, claro, para destruir, para demolir o opositor, assim. Então tem muitas, né, maneiras de fazer humor e tudo isso aparece na crônica.
Mas sim, acho que é essa coisa do cotidiano. Se não tem cotidiano, dificilmente você consegue fazer crônica sem pegar um assunto banal. E você vai falar de um grande tema, a abordagem tem que ser por um viés mais... Mas ao resto do chão mesmo, né? Como do pedestre. A crônica é um texto pedestre, né? Tá. Não é uma coisa não é um grande canto. O contrário da crônica é a poesia épica. Né? Tá. E que no fundo a poesia épica é o que vai dar no romance. Né? O romance é o épico do mundo burguês, né? Como alguém disse aí atrás, não lembro quem foi. Então, essa tentativa da totalidade, de contar a história de um herói, de um anti-herói burguês e tal, isso não é da crônica. A crônica tem muito mais a ver com poema lírico, não com a épica, tem a ver com o instante, com... a coisa mais fugidia, né? Fugaz. O Rubem Braga é um mestre nisso. Tá. Ele é capaz de fazer uma crônica sobre qualquer coisa. Sobre 3 amigos na praia, não acontece nada na crônica. Eles não estão nem conversando, eles estão só parados, em pé, olhando o mar, por na exemplo. praia. Isso. E ele faz uma crônica sobre isso. Inclusive nessa crônica, Os Amigos na Praia, chama, tem um momento que ele fala, se Deus... Ele é um homem de esquerda, ateu, etc., mas o Deus literário, assim. Ele fala, se Deus visse aqueles 3 amigos ali, diria, olha lá aqueles 3, uma coisa assim, lá estão aqueles 3, e pensaria em outra coisa. Que é o pensamento mais banal de Deus, né? Você pensar nas falas bombásticas de Deus na Bíblia, né? É o Deus do cronista, é o Deus do Rubem Braga, né? Claro. Então a crônica, ela sempre está por aí, nesse tipo de abordagem. Então acho que sim, tem a ver com essa coisa da cultura de rua, o cronista desde o João do Rio, que tem aquele livro A Alma Encantadora das Ruas, Sim. que é de 1908 esse livro. Então já faz 100 anos que o cronista ele está associado a uma ideia de ser o escritor que vai para as ruas e conta para o leitor o que ele viu, de um ponto de vista totalmente subjetivo, pessoal. Sim. E o cronista não é a voz do jornal. E nem a voz da verdade, né? Não, ele é um ponto de vista. Isso. E não tem ideia de informar, né? Essa ideia de que todo texto de jornal precisa ser informativo. Claro. Não, a crônica é da ordem da experiência, da ordem do... Você lê uma crônica pelo mesmo motivo que você ouve uma música, que você lê um romance, que você vai ao teatro ou vê um filme. Por que você faz essas coisas? Porque você quer. Sim. Prazer estético, né? A arte transforma, tem mil discussões sobre isso. Sim. Mas você não vai ler uma crônica para se informar sobre a situação política do Brasil. Claro, ou do mundo, né? Claro. Agora, dos grandes, né? É sempre muito difícil categorizar isso, porque, afinal, quem são os cânones? Todo cânone está aí para ser discutido. Mas, assim, você é um estudioso dessa questão, estudioso de literatura, um escritor e um estudioso de crônica, ministra cursos, enfim, assim por diante. Quer dizer, isso te dá um trânsito, um gabarito, uma autoridade, digamos assim, sobre o assunto, um pouco fora, digamos, do território mais ingênuo. Quem você coloca, assim, dos cronistas brasileiros, essa, para usar uma expressão contemporânea, a primeira prateleira, assim, Fabrício? Olha, pessoalmente, eu acho que o Rubem Braga é o meu cronista, assim, é o que eu mais gosto. E justamente por ele ser um cara que... Ele levou a crônica a um outro patamar, você diria? Levou a um outro patamar, mas o que é legal do Rubem Braga é que as melhores crônicas dele, você não tem aquela vontade de falar, como aquilo que eu falei do Paulo Mendes Campos, isso aqui é um poema em prosa. Ou então, isso aqui é um conto. Isso é um ensaio, né? Que são as 3 fronteiras principais do gênero. Assim. Da crônica. Ela conversa, então, com o ensaio... O ensaio, a ficção. A crônica, ela joga, ela sai no jornal, mas ela é ficção. Claro. Né? O cronista está ali, não pode falar nenhuma mentira que vai envolver alguma questão social, né, muito grave, mas ele pode inventar o que ele quiser do cotidiano para falar sobre as sacadas dele, os insights que ele tem no cotidiano, esse tipo de coisa.
Mas o Rubem Braga, não, estava falando desculpa, eu perdi, das fronteiras. Então tem a coisa da ficção, a crônica, ela é ficcional, mesmo quando não parece, e um dos braços da crônica brasileira é o conto de humor. O Luiz Fernando Veríssimo, por exemplo, é um mestre disso. Sim. O Fernando Sabino também, né? O Homem Nu, aquela coisa toda. O Aldir Blanc, no Alma Encantadora das Ruas. Né? Esse é o João do Rio. Desculpa, o Rua dos Artistas e Arredores. O Rua dos Artistas e Arredores. É isso, uma ficção memorialística e é crônica. Então tem isso. Aí tem a poesia, né? Tem esses grandes poetas que fizeram crônicas que são quase poemas, ou são poemas em prosa. E tem a coisa ensaística, né? Tem cronistas que tendem para o ensaio. O Paulo Mendes Campos é um deles, o Luiz Fernando Veríssimo é outro. O Antônio Prata, contemporaneamente, faz muito isso, né? Discute ideias, né? Sim. E sempre com esse bom humor da crônica, com uma linguagem literária muito ousada, livre. Então tem muito a ver com... Se você ler sobre o Montaigne, por exemplo, né, o inventor do ensaio, parece que se você troca o Montaigne por Rubem Braga, dá para ler perfeitamente. Assim. Tem um livro do Marcelo Coelho sobre o Montaigne, que Folha Explica, que daria perfeitamente algumas páginas para trocar Montaigne por Rubem Braga, que funciona. O inventor dos ensaios, né? Montaigne, né? O francês do século XVI. Michel de Montaigne. E onde a gente estava mesmo? A gente estava na primeira prateleira de quem você coloca. Rubem Braga. O Rubem Braga, mesmo quando ele mesmo não, o auge do Rubem Braga, nas crônicas eles falam, isso aqui é maravilhoso, essa é uma grande crônica. Então, nunca dá vontade de classificar como outro gênero, uma coisa que aquilo é até onde o gênero pode ir. As grandes crônicas dele para mim são isso, assim, você fala, o que é isso? É conto, é poesia, é ensaio? Não, isso é crônica. Porque existe uma tendência de... Toda vez que a crônica fica muito boa, alguém fala, isso não é crônica, isso é conto. Isso não é crônica, isso é poema. Né? A crônica é tipo um texto mediano. Então eu acho que é Rubem Braga, mas... E tem toda uma linhagem de cronistas braguianos. Né? Geralmente os poetas, mesmo o Antônio Prata, acho que está nessa linhagem. Tem muita gente que admira e não tenta copiar, que sabe que é meio imitável aqui, mas que tem uma forte influência. Uma forte influência de um lirismo meio leve, assim, e tal. E aí tem o Nelson Rodrigues, que eu acho que cria uma outra linhagem de cronistas, que é a linhagem dos cronistas sarcásticos. Tá. Né? Não tem nada a ver com lirismo, tem a ver com outras coisas. Tem a ver com pega pesado com alguma questão e, né, tem uma coisa mais demolidora, assim, que vai dar no Pasquim, por exemplo. Tá. Embora o Pasquim seja uma coisa de esquerda e o Nelson Rodrigues seja um reacionário e tal, tem uma semelhança de abordagens sarcásticas. Contemporaneamente, acho que quem está, por exemplo, nessa linhagem é a Tati Bernardi. Tá. Está muito mais ligada ao Nelson Rodrigues do que o Rubem Braga. Então esses dois, para mim, por serem esses inventores de linhagens, assim, eu acho que eles são os grandes. Agora, ultimamente, depois que saiu esse livro, tem outros, né? Muitos outros. Mas o Guilherme Tawil, que é um estudioso da crônica, um cronista, um cara muito novo, ele fez uma antologia que saiu pela Todavia, que chama Vento Vadio, do Antônio Maria. Sobre Antônio Maria, né? E 70% do livro não tinha sido publicado em livro ainda. 70% das crônicas estavam perdidas em jornais dos anos 60, 50. E esse livro me impressionou demais. Assim. Hoje eu acho que o Antônio Maria está entre os meus 3 cronistas preferidos. E o título do livro é um título que ele queria de fato fazer um livro chamado Vento Vadio, morreu antes de conseguir fazer. O Guilherme Tawil usou esse título dele, que é ótimo, né? Vento Vadio. Ele é um grande cronista. Ele é capaz de passar por todas as nuances de humor. Assim. Ele é capaz de ser muito engraçado, ter uma ironia fina, auto-irônico, sarcástico. Ele é capaz de tudo. Assim. Falando só do humor, mas tem muitas outras qualidades, outras características. Tem textos absolutamente livres, assim, que ele está falando sobre a água. Como é que pode uma crônica sobre a água? Né? Claro que ele fala muito mais do que sobre a água. Então acho que esses 3
talvez sejam os meus colegas preferidos. Fabrício, agora um diálogo interessante, é uma questão que eu me lembro, a gente conversou isso várias vezes em outras situações e circunstâncias, você e eu. Você trouxe agora, o próprio Antônio Maria é um exemplo, porque também letrista de música e cronista, e você citou Chico Buarque, você citou Vinícius de Moraes, e citou Caetano Veloso e tantos outros a gente poderia trazer aqui. Enfim, nesse passeio que a gente está fazendo pela questão da literatura e da crônica, a música popular também, a nossa música, em especial a música popular brasileira, seu aspecto literário, vamos dizer assim, a letra, a coisa da letra da música, ela traz também esse diálogo rico com a poesia, às vezes com o conto e muitas vezes com a crônica. Eu te pergunto, né? Quer dizer, seu garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, eu estou vendo essa cena. Tem uma visualidade, ou seja, a gente poderia colocar o Noel Rosa como um cronista, por exemplo. Como é que é para você essa relação entre a música popular, a qualidade literária que a gente tem e o diálogo com esses gêneros todos, né? Com a poesia, com o conto e muitas vezes com a crônica? Eu vou começar falando do diálogo com a crônica, que o Noel Rosa talvez seja o mais cronista dos grandes poetas da música popular, eu acho. O Chico Buarque também é muito bom nisso. O Caetano não, o Caetano vai para uma outra por uma outra linha, né? É um ensaísta. Exatamente, é um filósofo, na verdade. Mas tem uma música esqueci, do Vanzolini, aquela Volta por Cima? Não é Volta por Cima, na Praça Clóvis. Minha carteira foi batida. Minha carteira foi batida. Essa música é exatamente como funciona uma crônica. Eu às vezes uso na aula esse texto, a letra dessa música. Que é isso, o cara, o roubo da carteira... O batedor de carteira, né? Ele narra, no primeiro plano, que está sendo narrado, é o assalto. O fato de ter sido roubado. Mas não é isso que interessa na crônica. O que interessa é que ele fica aliviado porque tinha um retrato, né, uma fotografia da mulher, porque de quem provavelmente se separou e estava sofrendo, uma música de separação, assim. E ele fala, bom, 25, francamente, achei barato para me livrar do meu atraso de vida. É engraçado, né, uma música toda irônica e tal, mas a questão ali é que o cara, ele está falando da separação, ele não está falando do assalto. Claro. O Rubem Braga é cheio disso. Ele tem uma crônica famosa que chama Cizenando a Vida é Triste, que ele escreve uma aula de Esperanto, mas a aula de Esperanto não interessa em nada para ele. O que interessa é que ele está com ciúme de uma tal de Joana, que ele dá a entender ali que está com outro cara e tal. Então a crônica é muito isso, assim, tem uma aparência de banalidade e por trás tem um assunto mais sério, mais sentimental, mais profundo e tal. Eu acho que tem muitas letras na música brasileira. O próprio Aldir Blanc, né? O próprio Aldir Blanc também, né? Cronista tem essa ideia do cronista de costumes também. Sim, né? Exatamente. E que isso é uma ideia de crônica que existe em outros países. A crônica como a crônica dos costumes. Dos costumes, né? O próprio Proust, né? O Marcel Proust fez isso depois do livro Salões de Paris, no final do século XIX, comecinho do século XX, crônicas que ele escreveu para vários veículos da imprensa francesa, fazendo o que se chama de crônica de costumes, né? Esse olhar para essas questões, né? Os hábitos de um determinado momento, de uma determinada sociedade. Isso tem muito na música brasileira. Agora, eu acho que a música brasileira é a grande invenção artística do Brasil, né? É o grande tesouro nacional, né? É uma coisa de uma riqueza totalmente fora dos padrões, né? Acho que só a música americana talvez seja... Rivalize, né? Rivalize. E a quantidade de poetas na música brasileira não dá. Assim, é um nível muito alto, né? A gente tem Noel Rosa, Cartola, Chico Buarque, Vinícius, Rita Lee e tal. Então, assim, eu considero música brasileira uma forma de poesia, mas eu acho que não tem que usar uma categoria para legitimar a outra. Claro, perfeito. Não acho que
que você falar que a música brasileira é uma forma de poesia melhora em nada a música brasileira. Perfeito. Ela é o que ela é. E ela é uma coisa totalmente fora da curva. Mas enfim, o que me interessa nesse mundo é poesia. Eu acho que a música brasileira é poesia, assim, alta poesia. E aí dá para puxar de várias maneiras, né? Até para justificar o Nobel para o Bob Dylan, o Prêmio Camões para o Chico Buarque, que a poesia lá atrás era ligada à fala, né? A poesia era cantada. Exatamente. A poesia escrita ela é muito mais nova do que a poesia falada. E não é que a poesia escrita ela só exista ela hoje. Pelo contrário, tem um rap hoje. Que né? Ninguém duvida que o Mano Brown é um grande poeta. Exatamente. E não é muito diferente. O rhythm and poetry, né? O que dá origem à palavra rap, exatamente, o ritmo e a poesia, né? Exatamente. Se você ouve rap, não é muito diferente do que acontece no repente, do que acontece. Claro, cada um tem suas características próprias e tal, mas não é diferente de ler a Ilíada ou ler a Odisseia. Claro. O Homero é que é o Aedo, o cara que fala ritmadamente, conta uma história, né? E é muito narrativa a poesia do rap, em geral. Né? Então, para mim, a poesia é tudo isso. O que eu faço é poesia escrita. Tá. E tem as suas regras próprias, tem diferenças. Né? Por exemplo, essa coisa assim, depende da música, depende da melodia, a letra de música. Então você pega, às vezes, uma grande letra de música, ela não é grande poesia quando você lê sem a música. Sim. Ela funciona melhor, mas ela foi feita para aquilo. Claro. Né? Mesmo assim, tem muitas letras na música brasileira e na música americana que se sustentam sem melodia. Sem melodia, mas né? eu não acho que isso seja o critério para julgar uma letra. Não é uma questão, né? Não é uma questão. Não é uma questão. Fabrício, para a gente começar a baixar nosso trem de pouso, a crônica, a rua, a informalidade, esse olhar mais solto, mais livre sobre os acontecimentos do cotidiano. A crônica tem uma relação com a vida dos bares, com a vida dos botequins, com a vida da boemia, ou isso é um folclore que se criou a respeito dos cronistas? Porque muitas dessas questões, melhor dizendo, amizade, relação entre as pessoas, são temas desses grandes cronistas, né? Isso permeia a obra do Antônio Maria, por exemplo, a obra do Rubem Braga, do Paulo Mendes Campos, né? Estava num lugar, num bar, olhei e tal, fulano veio, quer dizer, esses espaços sociais, entendendo o bar e o botequim como um espaço social privilegiado, vamos dizer assim, há uma relação entre crônica, boemia, bares. A gente pode fazer essa aproximação ou isso é um folclore? Eu acho que sim, mas acho que teve um momento dessa crônica boêmia, né? Tá. Que é um pouco o auge da crônica brasileira, que é dos anos 40 aos anos 70. Então, os cronistas todos, né, cariocas, a gente vê essas fotos, Rubem Braga, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, todos bebendo no Antônios, no Rio de Janeiro, né, aquele momento áureo de uma certa elite intelectual ali. Acho que teve isso, depois teve a turma do Pasquim também, né, todo mundo se encontrava, bebia. Eu só via de fotos isso, né, eu não cheguei tarde. Mas o que eu acho que não se perdeu é essa ideia do cronista ir para as ruas. Tá. Apesar da internet, né, que teve eu acho que por um momento se teve um pouco a ilusão de que a internet suprimiu a rua. Sim. Você não precisa mais da rua. A rua é a sua casa, são as redes sociais e tal. Mas eu acho que não é. Acho que os cronistas sabem disso. Você tem que ver o mundo real, o virtual não dá conta. Posso estar falando bobagem, mas eu acho que todo cronista, se você acompanha, assim, você vê que tem uma volta para a rua em algum momento. Esse senso de observação do mundo precisa ser desenvolvido. Sim, né? Não dá para pegar pronto. Claro. No mundo online, vamos dizer assim, né? No mundo. As melhores crônicas nascem de questões pessoais, assim como os poemas e tal. Fabrício, você é professor de crônica, né? Você tem uma disciplina no curso de pós-graduação do Veracruz chamada crônica. Quer dizer, crônica é ensinável? Olha, eu dou vários cursos de literatura, mas eu não ensino a escrever. Eu acho que cada um tem que
e desenvolvendo seu próprio trabalho sozinho. É o que eu acho. Mas é possível elaborar a própria escrita. O que eu acho é uma troca de ideias sobre um texto, isso ajuda. Tá. É você ouvir outras vozes falando do seu texto. Então, nos cursos que eu dou, sempre tem um momento de discussão da produção dos alunos. Então, vamos ver essa crônica aqui, funciona, não funciona? Eu dou minha opinião, mas é só mais uma opinião. Tá. Tem um truque ou outro que você pode ensinar, dar algum toque, falar, seu texto está um pouco truncado aqui, não tem muita clareza, lê os escritores X e Y que são bons nisso. Eu dou muita dica de leitura. Isso, sim. O que eu acho que pode acontecer com esses cursos, nessas oficinas, é você se tornar um leitor melhor dos textos alheios e dos seus próprios textos. Então, isso eu queria explorar com você. Quer dizer, lembro de uma entrevista que eu li sua dizendo que, olha, o importante é a gente ler melhor. O que é isso, né? Porque, tá bom, eu sei ler, quer dizer, nos sentidos eu sei colocar uma sequência nas palavras que viram uma frase que me gera um entendimento. Mas o ler melhor, o acessar certas camadas mais profundas da poesia, de um poema, de um conto, de um romance, de uma crônica, é uma outra coisa, né, Fabrício? O que é o ler melhor? Como é que, enfim, lendo os grandes a gente consegue ler melhor? Depende. Eu acho que tem que ler o que você gosta. Tá. E do que a gente gosta, a gente tem preguiça de reler, você decora, você fica com aquilo na cabeça, né? O que acontece é que acho que todo escritor tem que ter consciência de linguagem. Acho que não existe escritor que não tenha isso, que é um negócio difícil de definir, mas você lê com o pé atrás, você lê a frase na sua materialidade, você entende que isso não está legal porque tem uma sílaba a mais. Isso na prosa, não só na poesia. Então, vou falar um depoimento pessoal. Assim, eu trabalhei em editora há muitos anos. Quando eu comecei a trabalhar em editora, eu não pegava alguns erros nos textos que eu tinha que revisar. Claro. Porque é isso, o olho enganava ali, você vai lendo, de maneira um pouco desatenta. E com o tempo, fui criando um outro tipo de olhar para o texto. Você vira um revisor mesmo, você começa a olhar com desconfiança tudo. Claro que isso, de um lado, pode ser negativo, de você virar um revisor eterno, não conseguir mais relaxar e receber o texto de outros modos. Mas isso é uma das camadas dessa consciência de linguagem, sabe? Outra coisa é, eu dando esses cursos, eu tenho que ler, às vezes tem conto do Chekhov, por exemplo, que eu já li 50 vezes. E o meu entendimento desse conto é outro hoje, sabe? E eu tendo a achar que é bom que eu tenha esse texto decorado, internalizado na minha cabeça. Tem que ter modelos na sua cabeça, tem que ter poemas que você já destrinchou ali, leu 60 vezes, leu sobre o poema e voltou 10 anos depois para aquele mesmo texto, a sua compreensão é outra. Eu acho que essa no fundo é uma ideia de releitura. Ler melhor é reler e se aproximando mais e mais do texto. Eu acho que essas oficinas todas, elas ajudam nesse sentido, de você ter um tempo da sua vida para ler e reler um texto com outras pessoas que também estão lendo e estão vendo coisas que você não está vendo. Sim. Que é o contrário da leitura do Instagram, do Facebook, né? Essa coisa que você passa ali. Muito ágil, né? Muito veloz, né? Sim. Tirando conclusões muito rápidas e tal. A literatura tem outro tempo. Exatamente, tem outra temporalidade. Fabrício, para a gente baixar mesmo os trens de pouso, o momento atual da literatura brasileira, você que vem nessa toada, mas já está outra galera mais jovem também chegando, você é uma pessoa muito, enfim, né, premiada e muito valorizado o seu trabalho, os seus livros. Como é que você vê esse momento atual da literatura brasileira? A diversidade, outras vozes, a periferia, com uma cena literária muito intensa, enfim, como é que você vê esse momento? As feiras voltando, os festivais literários, como é que você vê esse movimento, esse momento literário? Vejo como um bom momento, acho que tem muita gente publicando, e claro, quando tem muita gente publicando, muita bobagem é publicada. Acho que é normal, acho que todo o tempo presente é cheio de literatura mais fraca mesmo, mas isso faz parte de estar no presente, que é o único lugar que a gente pode
estar, né? Mas tem muita coisa boa e diferente sendo publicada, toda essa história de inclusão, de diversidade e a periferia com voz própria. As editoras estão investindo em vozes realmente diferentes. Eu vejo com não é otimismo, eu acho bom o que está acontecendo, acho que tem muita coisa boa mesmo, em prosa e em poesia. Tá. Agora, eu não dou conta de acompanhar tudo, é muita coisa. Claro. Tem muita editora pequena, mas quem tiver interesse, dá para procurar antologias e um pouco de atenção você chega a muita gente boa escrevendo. Um momento fértil você vê que a Acho que gente sim, faz. acho que é um momento bem fértil. Excelente. Fabrício, obrigado. Muito obrigado. Um prazer te ouvir. Obrigado. Sempre muito bom. Obrigado.